Paz do Senhor a todos. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Aqueles que estão comigo podem se assentar. É um privilégio estarmos mais uma vez juntamente com o Senhor nessa manhã, juntamente com os meus irmãos nesse lugar. Ah, como é bom adorar ao Senhor, não é? Juntinhos assim, podendo estar todos nesse calor humano. Não pode estar muito pertinho, mas a gente está nesse calor humano, adorando ao nome do Senhor. Isso não tem preço, irmãos, isso é bom demais. A chama vai se acendendo, né? E se a sua está apagadinha, aí a chama do irmão vem e começa a aquecer a sua, e assim a gente vai se aquecendo na presença do Senhor. Bom, nós estamos aqui estudando já todo esse mês de agosto, né? E esse mês é comprido, né? Esse já é o 5º domingo. O mês de agosto parece que nunca acaba, né? Mas estamos chegando ao fim dele. Esse é o último domingo, esse é a última ministração nesse tema, né? Do livro de Gálatas. Mas eu creio, irmãos, que a gente tem muita coisa ainda para aprender. Sim ou não? Muita coisa. E aí eu até quero lançar um desafio para aqueles que estão aqui. Vamos fazer um estudo sobre o livro de Gálatas, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar, hein? A gente ministrando só nos domingos não dá tempo de falar tantas coisas. E eu confesso para vocês que eu me deparei e falei para o pastor, eu estou assim perdida, porque tem tanta coisa para falar e eu preciso me ater em um ponto. E eu sei que vai ficar faltando muitas coisas, mas Deus vai prover esse tempo para nós podermos estudar mais a fundo o livro de Gálatas, para poder entender exatamente o que o apóstolo Paulo está nos ensinando com esse livro, com essa carta à igreja da Galácia, que com certeza é para nós nos dias de hoje. Amém? Então, eu quero que você abra comigo, eu vou ler esses textos e depois nós vamos discorrendo eles ao longo da ministração, tá bom? Mas eu vou ler tudo agora. Gálatas, eu vou ler do capítulo 5, a partir do capítulo 5, Gálatas 5. Eu vou ler o verso 1, depois de 13 a 26. Gálatas, capítulo 5, verso 1. E depois do verso 13 ao verso 26. Diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aí vamos ler o capítulo 6, do verso 1 ao 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semear para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Feche os teus olhos por um momento. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é que nos conduz à tua verdade. É aquela que nos conduz, Senhor amado, ao desejo, ao propósito do teu coração para as nossas vidas, Senhor. E nesse momento nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, a ti, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor fale conosco tremendamente, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor confronte, Senhor, a cada um de nós, Pai, porque nós desejamos obedecer a tua voz, nós desejamos andar, Senhor, conforme, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós desejamos, Senhor, ser guiados pelo Espírito Santo e que nessa manhã o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nosso meio, o teu Espírito Santo esteja se movendo, Senhor, em cada vida, Pai, e que possamos receber uma porção tremenda da tua palavra nessa manhã, do teu ensinamento, para que nós possamos crescer, amadurecer e avançar. Desejamos morar contigo, desejamos a vida eterna, Senhor. Por isso, Pai, nos ensina, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, a gente já ouviu várias pinceladas aí, né, o porquê Paulo escreveu essa carta aos irmãos da igreja da Galácia. E aqui, Paulo está tentando, né, está lembrando o povo, né, ele lembra com a carta, ele vai lembrar, porque ele não estava presente, então ele escreve uma carta e envia para a igreja da Galácia. E ele está lembrando o povo que a justificação não foi por meio da lei, e sim foi pela fé em Jesus Cristo, né? Se fosse pela lei, se a justificação fosse pela lei, por que Deus então enviaria Jesus a essa terra? Por que Jesus viria aqui e morreria? Por que o sacrifício de Jesus? Tudo isso seria em vão. Não precisaria tudo isso, né? Deus não precisaria ter esse plano de salvação, porque a própria lei justificaria o homem, a própria lei que Deus já tinha enviado a Moisés já estaria salvando o homem, a partir do momento que eu estivesse praticando, né, a lei. Mas Paulo está lembrando eles que não é assim, que a justificação não é pela lei, mas a justificação é pela fé em Cristo Jesus. E que ele não morreu em vão. E que se eu olhar para a lei como para me justificar, para a justificação, para mim ser salva, o que acontece? Então eu entendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. E aí Paulo está trazendo esse alerta à igreja, lembra que eu já ministrei vocês? Lembra que eu já preguei isso para vocês? Eu estou trazendo a memória de vocês, o que um dia eu já ensinei. Deus deu a sua lei para revelar o pecado.
Então, o propósito da lei que Deus enviou foi para revelar o pecado, para disciplinar o pecador. Para quê? Para conduzi-lo a Cristo. Então, o propósito da lei é esse, para revelar o pecado, né? Disciplinar o pecador, mas com o propósito de levá-lo até a Cristo. Uma vez que a lei conduziu o homem a Cristo, se ela conduziu o homem a Cristo, uma vez que ela fez isso, então ela já cumpriu o seu papel. Que o papel da lei é esse, conduzir o homem a Cristo. E aí ela exerce esse papel, justificando, então, o homem então é justificado pela fé, quando ele entende isso. E aí a lei, quando ele vai para Cristo, e quando ele é justificado pela fé em Jesus Cristo, então a lei já não tem mais esse papel disciplinador. A lei já não tem mais o papel condenatório, entende? Porque ela cumpriu o papel que era levar a pessoa até Cristo. Paulo aqui fala que estamos livres, que estamos livres assim, na liberdade, mas não estamos livres para transgredir a lei. Então ele está falando que foi para a liberdade que nós fomos chamados pela liberdade que é em Cristo Jesus, mas nós não estamos livres para transgredir a lei. Porque muitos estão pregando isso hoje, né? Esse evangelho da graça, que tudo se pode, tudo. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falar, tudo pode, hoje tudo pode. Não, não é assim. E a palavra de Deus diz que Jesus falou, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então, Jesus é o nosso exemplo, ele veio e cumpriu a lei, né? Então, ele apenas está dizendo aqui que uma vez que a lei cumpre o seu papel de nos levar até a Cristo, para que a gente tenha fé em Jesus, né, que é o nosso Salvador, então a lei já exerceu o seu papel de disciplinar e de condenar, porque ela não tem mais esse poder para condenar, porque Jesus já nos libertou, porque Jesus já nos salvou, amém? Mas o que estava acontecendo aqui, na igreja da Galácia? Os judeus, eles estavam usando a lei para alcançar mérito diante de Deus. Eles usavam a lei como a justificação para a sua salvação. É que eu não li todo o texto aqui, mas se você ler o capítulo 5 aqui, eles vão falar da circuncisão, da incircuncisão, porque muitos queriam que os gentios fossem circuncidados, e Paulo está dizendo que não precisava mais ser circuncidados, porque Jesus já fez todo o sacrifício, não precisava mais disso, mas eles estão lutando para isso. E aí, é exatamente isso, eles estavam achando que fazendo um sacrifício, fazendo algo, eles iriam alcançar, obedecendo a lei, eles iriam alcançar méritos de Deus. E isso é legalismo. Quando eles acreditavam que, ou nós mesmos, né, quando acreditamos que, se nós fizermos algo, tá, eu vou na igreja todo domingo, então eu vou ser salva. Eu não venho na igreja porque eu quero adorar ao Senhor com os meus irmãos. Eu não venho na igreja porque é a casa do meu pai, porque é aqui que eu aprendo, porque é aqui... Não, eu vou na igreja porque eu vou lá bater o cartão, porque eu quero ser salvo. Não, isso não me garante a salvação. Vir na igreja todos os domingos não me garante a salvação. Isso é querer alcançar mérito, fazendo alguma coisa para alcançar a salvação. Não, a salvação é de graça. A salvação é pela fé. Eu preciso crer em Jesus para que eu possa ser salvo. Então, abre comigo aí em Atos, capítulo 13, verso 39. Atos 13, 39, diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio de quem? De Jesus. Então, por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, pelas quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés.
E é isso que Paulo, então, está ensinando e está lembrando o povo da Galácia. E aí, volta lá em Gálatas, que a gente vai lendo alguns textos aqui, alguns versículos, né? E no verso 13, no verso 14, aqui Paulo está falando, e ele está mostrando que toda lei, ela rege relações humanas. Porque olha o que está falando aqui, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só. Tudo se resume no amor. Então, Paulo mostra que a lei, ela rege as relações humanas. E o que tem que reger as relações humanas é o amor. Tudo isso vai se resumir no amor. Porque quando amamos a Deus, amamos ao nosso próximo, nós estamos, então, obedecendo a Deus. E o que estava acontecendo aqui na igreja da Galácia? A igreja estava dividida. Nesse momento, a igreja estava dividida. Porque uns acreditavam na circuncisão, outros não acreditavam mais na circuncisão, já estavam livres pela pregação da palavra do evangelho, já estavam livres. E a igreja, então, começa a se dividir. Mas, irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver em paz e harmonia. Por isso, Paulo aqui ele faz um apelo à obediência. E diz que todo o resumo, o cumprimento da lei é o amor. E aí no verso 16, ele fala assim: por isso digo. Paulo aqui, quando ele fala isso, por isso digo. Ou, em outras versões, acho que fala porém, né? Porém. Quando ele faz essa afirmativa aqui, ele está reafirmando o apelo ao amor. Porque um pouco antes ele está falando que nós devemos servir uns aos outros. Ele está dizendo que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Ele está dizendo que a gente não tem que ficar se mordendo e se devorando uns aos outros, porque senão a gente vai ser destruído. Então ele faz um apelo ao amor. E quando chega aqui no versículo 16, ele fala, por isso eu digo. E aí ele vai reafirmar esse apelo. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E depois ele vai descrever isso aqui mais para frente. Então, queridos, tudo se resume no amor. Se eu amar a mim, primeiro a Deus, né? A mim e ao meu próximo, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne, eu não vou desobedecer ao Senhor, porque a minha vida vai ser regida pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu quero ver com vocês aqui alguns pontos. Eu separei 3 pontos aqui para a gente, são pontos importantes para a gente ver nesse texto. Primeiro ponto, a conversão não elimina de nós a nossa velha natureza. Então, a conversão não elimina de nós a nossa velha natureza. Então, quando a gente recebe a Cristo, né, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, que recebemos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza, sim ou não? Né? Recebemos uma nova natureza de Deus. Começamos a falar diferente, a gente começa a prestar atenção. Coisas que a gente falava antes, a gente já começa a falar diferente. Coisas que fazíamos antes, agora, né? Não porque somos escravos, não somos escravos, nós somos livres. E hoje nós podemos ter essa natureza porque Deus tem regido a minha vida. Então, tudo que eu faço é com prazer. Entende? E aí, ele deu essa nova natureza. Mas a velha natureza, o velho homem, não foi eliminado. Ele está lá dentro. Entende? Ele está lá dentro, vivinho. E é por isso que Paulo fala assim, andai no Espírito.
Ou ele fala, seja guiado pelo Espírito, né? Como outras versões diz. Para não satisfazer o desejo da carne. Isso significa que a carne continua concupiscente. O que é concupiscência? É os desejos, né? Os desejos do nosso próprio prazer. É a cobiça. Isso é concupiscência da carne. Então, a carne, ela continua concupiscente. A carne, ela continua pecadora. Ela continua. Entende? E eu preciso que essa nova, né, natureza espiritual agora comece a batalhar com a velha natureza. Vai ser uma luta constante. Né? Porque se nós temos uma nova natureza espiritual e essa batalha que é entre a carne e o espírito, a minha natureza nova com a minha natureza velha, que vai ser isso aí vai refletir na minha vida cristã. Isso vai refletir na minha caminhada, na minha jornada com Cristo para sempre, até o Senhor nos levar, quer dizer, para sempre não, até o Senhor nos levar daqui, porque aí depois lá a carne não entra mais, né? Com o Senhor, ela não vai ter moradia, ela não vai ter vez. Mas ela continua aqui, nos atormentando, lutando. E eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas vão para a igreja, muitas vezes acham que vai aceitar Jesus e aquilo lá vai morrer. Mas eu tenho uma triste notícia. Não morre. Não é um passe de mágica. Não é assim, pegou uma varinha, pá. Você é uma nova mulher, você é um novo homem. Não, você recebeu uma nova natureza. Mas você tem que entender que vai ser uma luta constante dentro de você. Todos os dias da sua vida. Você vai ter que lutar com isso. Você vai ter que guerrear com isso. E isso vai ser sempre, irmãos. Segundo ponto, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Como está com um constante conflito, então, é somente pela atuação do espírito que a nossa natureza pecaminosa poderá aos poucos ser mantida sob sujeição. Então, não é por mim. Não é pelo meu esforço próprio. É somente pela atuação do Espírito Santo de Deus que eu vou vencer essa batalha. Não adianta não é por esforço próprio, eu não vou conseguir. Quantos já ouviram pessoas que são alcoólatras? E a pessoa fala, não, quando eu quiser, eu paro. Seja lá que vício for, seja alcoolismo, seja drogadição, seja jogo, seja, sei lá, gula, sei lá, qualquer coisa. Tudo que é vício. Seja pornografia, todos os vícios. A pessoa chega falando, quando eu quiser, eu paro. A pessoa está morrendo. A pessoa está destruída. A família está destruída. A mulher já foi embora, o marido já foi embora, os filhos já foram embora. E a pessoa está lá. Não, quando eu quiser, eu paro. Não para. Não para, porque ela sozinha ela não vai conseguir. Tem que ser pela atuação do Espírito. É através da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso precisamos estar perto do Senhor. Por isso não podemos estar longe do Senhor. Entende, irmãos? Gente, eu ouvi de pessoas nesses dias agora a gente não precisa realmente mais ir para a igreja, né? Agora os pastores já viram que a gente pode fazer culto online, não preciso mais ir para a igreja. Olha como deu certo, tudo deu certo, realmente. Tudo deu certo, né? Só que quando nós não estamos reunidos como corpo de Cristo,
quando nós não estamos reunidos ali com os nossos irmãos, quando estamos realmente envolvidos, porque às vezes eu assisto o culto lá da cama e tal, e não estou falando que é pecado você assistir o culto da cama. Mas às vezes as pessoas não se preparam para aquele momento. É um momento de cultuar ao Senhor. Esse momento é do Senhor. Então eu vou levantar, eu estou disposta, eu vou para frente da televisão, eu vou adorar ao Senhor, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou cantar como se eu estivesse na igreja, eu vou levantar a minha mão, eu vou adorar ao Senhor. Não faz isso. É como se estivesse ali assistindo um filme. Entende? Nós precisamos olhar para isso, porque o culto é para o Senhor. E que culto você está dando para o Senhor? E quanto mais longe nós estamos dos irmãos, quanto mais nós estamos, porque aqui é uma fogueira santa, amém? Nós estamos numa fogueira santa aqui, onde nós acabamos de cantar, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, derrama a tua unção nesse lugar, Senhor. Venha sobre nós. E o Senhor começa a dizer isso, eu não sei você, mas eu já estava sentindo a presença do Senhor poderosa no meu lugar ali, louvando ao Senhor. E quando isso começa a acontecer, irmãos, e nós começamos a orar, as coisas começam a acontecer, porque a palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Amém? E é isso que o Senhor quer. E quando nós estamos distantes dessa fogueira, irmãos, a gente começa a apagar. Porque a gente já não tem mais prazer, tanto prazer em ler a palavra. Não temos tanto prazer em orar. Porque o desânimo começa a entrar na nossa vida. Porque agora a carne começa a tomar conta do meu coração. Porque para mim viver no Espírito, eu preciso estar juntamente com o Senhor no Espírito. Eu preciso fazer as coisas que agradam ao Espírito. E quando eu estou longe do Espírito, a carne começa a florar, a carne começa a dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, é isso que me dá prazer, é isso que me agrada, e eu começo então a fazer a vontade da carne. Cuidado, irmão, cuidado, porque só vamos vencer isso pela atuação do Espírito Santo. Terceiro ponto, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ser guiado pelo Espírito é estar desfrutando dessa nova realidade, dessa nova experiência com Deus. É ser uma pessoa espiritual, guiada pelo Espírito. Entende? Se eu vivo pelo Espírito, se eu ando no Espírito, se eu sou guiado pelo Espírito, essa pessoa aqui espiritual vai aflorar. O meu espírito vai aflorar. Porque eu estou fazendo as coisas para agradar ao Espírito, mas eu não posso esquecer que a minha velha natureza está lá. Temos que estar atentos. Temos que estar cientes, temos que estar cuidadosos. Não brinca com isso, irmão, não brinca com isso. Porque às vezes a pessoa está lá, né? Eu sou crente, eu sou cristão, eu não sei o quê, e nada me abala. Não brinca com isso. Porque a palavra diz lá em 1 Coríntios, não precisa nem abrir, mas depois você pode ler na sua casa. 1 Coríntios 10, 18, diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele sabe o que ele está dizendo, irmãos, porque a carne vai ficar ali o tempo todo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Sabe quando você quer fazer dieta? Sabe? Aí eu falo assim, não vou comer pão, né? Vou tirar farinha de trigo, vou tirar doce, vou tirar tudo isso. E vou fazer dieta, a partir de segunda-feira. Aí vem um abençoado e fala assim, eu vou pagar um McDonald's para você essa semana.
E agora? Eu falo, tá bom, irmão, isso é de Deus, porque você nunca pagou nada para mim, agora resolveu pagar do nada? Então isso é de Deus, né? E a carne está lá, eu quero. E aí o outro vai falar, o Espírito vai falar, não, peraí, você vai fazer dieta, né? Não era? Lembra que da farinha de trigo que você ia tirar? E a gente fica naquela incógnita, meu Deus, e agora? Sabe quem vai vencer? Quem está mais forte. Quem eu tenho alimentado mais. Se eu tenho alimentado a minha carne, é a carne que vai vencer. Se eu tenho alimentado o meu espírito, é o meu espírito que vai vencer. Entende? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, irmão. Porque às vezes a gente está em pé, mas para cair, é um piscar de olhos, você está no chão. A gente precisa tomar cuidado. Aí ele vem no versículo 19 ao 21, ele vem falar das obras da carne. E ele diz, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são as obras naturais de um ser que não foi renovado pelo Espírito. Então, quando você não tinha sido renovado ainda pelo Espírito, você praticava um monte de coisa disso aqui. Sim ou não? Muitas coisas que está aqui você praticava. A partir do momento que nós somos renovados pelo Espírito, nós vamos mudando, que é a nossa nova natureza. Nós vamos mudando. Porque esses vícios são originados pela nossa natureza humana caída, que é desde o princípio, desde o pecado, do primeiro pecado, sim ou não? A natureza humana decaiu. E aí ele fala, e aqueles que praticam tais coisas não podem herdar o reino de Deus. E a obra da carne, querido, ela é a base de todos, todos os outros pecados vai derivar a partir dessas obras. Porque aqui a gente pode dividir elas aqui, em 4 aqui. Porque todos esses pecados aqui, eles estão relacionados à imoralidade sexual, eles estão relacionados à idolatria, à rivalidade de um com o outro e dos excessos. Fala da gula, né? Fala da bebedice e tudo mais. E todos os outros pecados começam a derivar desses aqui. Então, quando a gente olha para isso aqui, é isso aqui que a gente precisa lutar e guerrear, para que a gente não cometa. Porque tudo vem daqui. Então, eu preciso realmente ser transformado pelo Espírito. Só o Espírito Santo pode nos transformar. E eu quero dizer para você que o Evangelho, ele nos chama para uma vida de responsabilidade moral. Evangelho é nova vida. Evangelho é boas notícias. As pessoas estão confundindo Evangelho com religião. Evangelho não é religião. Evangelho é as boas novas de Jesus Cristo. E a gente precisa entender que o Evangelho nos chama para uma vida de responsabilidade moral. Não é uma vida de julgamentos. Não é para a gente sair aí fora falando que todo mundo vai para o inferno se não fazer isso ou não fazer aquilo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus disse que a gente tem que pregar um evangelho. Um evangelho que transforma. Um evangelho que perdoa. Um evangelho que traz salvação. Um evangelho de vida eterna. E nos ensina a viver uma moralidade. Amém? Verso 22 e 23, ele fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então fala para o seu irmão aí, que está um pouquinho distante de você, mas fala para ele assim:
pode praticar a vontade. Não tem lei para isso. Viu? Fruto do Espírito pode praticar a vontade. Quando o Espírito está operando em nós, é isso que ele vai produzir. São esses frutos. Então, quando nós permitimos que o Espírito nos guie, quando nós permitimos que ele viva em nós, ele vai produzir esse fruto, né? O fruto do Espírito é o fruto da obra de Deus em nossas vidas. E quando somos obedientes ao Espírito, nós queremos fazer as coisas com a nossa própria força, queridos, a gente não vai produzir isso. Isso vem de Deus. Isso vem do Espírito Santo. Então fala para você mesmo, para mim ser paciente eu preciso do Espírito Santo. Para mim ter domínio próprio eu preciso do Espírito Santo. Não é pela sua força, não é pela minha força, mas é pela força do Espírito Santo na minha vida. Amém? O apóstolo Paulo, ele adverte aqui sobre o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Nós nunca devemos confundir a liberdade que a gente desfruta em Cristo. A gente não pode confundir isso com a libertinagem, que é isso que ele fala lá no versículo 1. Eu não posso dizer que a liberdade que eu tenho em Cristo e pegar essa liberdade e transformar ela em libertinagem, em fazer coisas que não agradam a Deus. Não é isso que ele está falando aqui. Nós somos livres, mas jamais poderemos ser libertinos. A verdadeira liberdade em Cristo pode ser vista no fruto do Espírito. Enquanto a libertinagem, a gente vai ver nas obras da carne. Então, liberdade é fruto do Espírito. Libertinagem é obras da carne. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para viver fruto do Espírito. E depois ele fala para a gente ter cuidado, para não ser, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Fala de cuidado com o irmão, levar os fardos uns dos outros, para a gente tomar cuidado, para a gente não se orgulhar de nós mesmos. Não fala, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, não se compare a ninguém. O Senhor está nos ensinando como viver. E nós precisamos viver essa natureza. O Senhor tem uma nova natureza para cada um que receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entende? Irmãos, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar aonde nós caímos. Eu queria que você que está aqui se colocasse de pé nesse momento. E que nós voltássemos. Eu não sei o que estamos vivendo. O que cada um de vocês estão vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo, mas eu não sei o que cada um de vocês estão vivendo. Mas de uma coisa eu sei, que o Espírito Santo sabe. Porque Ele conhece e Ele sonda os corações. Ele sabe o que você vê, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você sente. Ele sabe de tudo isso. E o Senhor está nos chamando nessa manhã a nós refletirmos. E entender que por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos mudar. Pelas nossas próprias forças a gente não consegue mudar. Porque talvez muitas coisas você tem feito que não agrada a Deus. Muitas coisas você tem feito que tem entristecido o coração de Deus e até mesmo o seu coração. Porque você sabe que tem machucado pessoas. Porque você sabe que tem te distanciado do Senhor. Porque o Senhor não compactua com o pecado. Mas o Senhor te diz nessa manhã que o sacrifício dele na cruz do Calvário é o que te justifica. Porque a lei, ela é falha.
A lei é somente para te disciplinar, mas ela te conduz ao Senhor. E quando o Senhor deu as leis para Moisés, deu as tábuas da lei para Moisés, e depois Jesus vem e Paulo reafirma aqui que o maior mandamento de todos esses, de todos aqueles, foi resumido no amor. Amor a Deus, amor a você, amor ao próximo. Toda a lei foi resumida nisso. E Jesus cumpriu essa lei porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou ainda sendo pecadores. O amor de Deus está neste lugar. O amor de Deus está aqui. O amor de Deus está aí. E que você possa sentir esse amor nessa manhã. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor nessa manhã. Se você tem que se arrepender nessa manhã, o Senhor se arrependa. Peça perdão a Ele se você não tem conseguido andar no Espírito. Se você não tem conseguido permitir que o Espírito guie a tua vida. Comece a pedir perdão a Ele. Comece a confessar os teus pecados ao Senhor. E dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a não praticar mais as obras da carne. Me ajuda, Senhor, a sair dessa escravidão. Eu quero a libertação que há em Ti. Eu quero a libertação que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim. Eu quero ser livre. Porque eu quero herdar a vida eterna. Porque eu quero estar contigo por uma eternidade. Eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor. Porque a Tua palavra diz aqui que tudo que eu semear na carne, eu vou colher para destruição. E eu não quero ser destruído, Senhor. Eu quero semear no Espírito, para que eu possa colher a vida eterna, Senhor. Diga isso ao Senhor nessa manhã. Querido, é você e Deus. Porque é somente pelo amor. E o Senhor tem amor aqui nessa manhã. O Senhor tem amor para derramar na tua vida. O Senhor tem amor para trazer a libertação que você necessita. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos meus irmãos nessa manhã. Senhor, eu peço, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, nessa manhã. Que essa palavra possa realmente entrar nos seus corações. Senhor, que nós venhamos entender, Senhor amado, que nós somos nova criatura, mas existe uma natureza perversa em nós. Existe uma natureza pecaminosa que ainda está aqui, Senhor. Mas não permita que ela vença. Não permita, Senhor, que ela se manifeste. Não permita, Senhor, que eu seja, Senhor amado, guiado, vivenciando as coisas do Espírito, guiado pelo Espírito a cada dia da minha vida, Senhor. Senhor, eu clamo por aqueles que estão longe de Ti. Por aqueles que estão deixando que as obras da carne se manifestem, deixando que as obras da carne afloresçam em suas vidas, Senhor. Pai, ajude-os. Ajude-os, Senhor. Ajude-os, Pai. Que eles possam se arrepender, Senhor, diante de Ti. E que eles possam receber a liberdade verdadeira que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que a partir de hoje eles possam viver em alegria. Que eles possam viver, Senhor amado, com domínio próprio, com paciência, com mansidão, com amabilidade, Senhor. Com paz, com a paz que excede todo entendimento. Com a alegria que não passa somente em 3 dias, em 4 dias. Que é uma alegria permanente. Em nome de Jesus, Senhor, nos abrimos hoje, Senhor. Que o Teu Espírito venha atuar, que o Teu Espírito venha operar nos corações, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Se você que está me ouvindo, se essa palavra falou com você nessa manhã, e realmente você tem vivido coisas que estão tão longe de Deus, estão longe daquilo que Deus planejou para a tua vida. E nessa manhã você quer entregar a sua vida ao Senhor. Eu
queria que você fechasse os teus olhos aonde você está, da maneira que você está. E que você faça essa oração comigo nessa manhã. Que você reconheça que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é único e é suficiente para te salvar, para te libertar de todas essas obras e para te ajudar a você caminhar vencendo todos esses pecados, vencendo todo essas coisas que vêm para destruir as nossas vidas. Que você possa fazer essa oração comigo nessa manhã. Amém. Senhor nosso Deus, nesse momento eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso da tua misericórdia, que preciso da tua graça, que preciso da tua salvação. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário, que o seu sangue foi derramado para que eu pudesse ser limpo, para que eu pudesse ser salvo. E nesse momento eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa caminhar contigo todos os dias da minha vida. Me ensina, me ajuda, em nome de Jesus. Senhor, todos aqueles que oraram, todos aqueles que clamaram, eu clamo nesse momento que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre essas vidas. Nós não estamos ali para impor as mãos, mas o teu Espírito Santo alcança essas vidas aonde elas estiverem, Senhor. E que a partir de hoje elas possam andar pelo Espírito, que elas possam ser guiadas pelo Espírito. E todos aqueles que estão, Senhor amado, contigo, aqueles que estão caminhando contigo, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão, Senhor amado, te servindo, Pai, em nome de Jesus, que tudo seja guiado pelo teu Espírito Santo, que eles possam entender, Senhor, que eles têm que permanecer firmes, que eles têm que permanecer guiados por ti, Senhor amado. Porque nós podemos cair a qualquer momento, porque o inimigo coloca a pedra de tropeço no nosso caminho, e para que nós caiamos, para que nós desanimemos. Mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos levanta hoje com a tua poderosa mão. Vem nesse lugar, Senhor, vem sobre nós, Senhor, e que possamos viver a liberdade que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido. Que você possa ler essas palavras na sua casa. A gente nem lê os textos inteiros, mas que você possa ler, que você possa meditar na palavra do Senhor. Porque somente o Senhor pode nos transformar. Eu só vim aqui trazer um recado do Senhor, mas é a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas. E que possamos ser transformados a cada dia. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça, depois nós teremos a aula das crianças. Esse culto está sendo depois colocado no YouTube a partir das 5 da tarde. Aquele que perdeu também, né? De repente quer mandar para uma outra pessoa. Ali tá, pode enviar pelo YouTube, tá bom? E que Deus abençoe a nossa semana em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa reunião, te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa manhã, te agradeço por aqueles que estão tão longe, Senhor, do outro lado da tela, Senhor, mas nós estamos no mesmo Espírito, Senhor amado, para buscar a Tua face, Senhor, para ouvir a Tua voz. Eu quero te agradecer, que o Senhor abençoe suas vidas, suas casas, Senhor.
Desde já eu quero, Senhor, orar pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor amado, pelos teus filhos que têm sido fiéis contigo, Senhor. E mesmo em distância, mesmo em meio, Senhor, essas dificuldades, os teus filhos têm se revelado fiéis a ti, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor é fiel, o Senhor se revela fiel ao fiel, Senhor. E por isso, Senhor, traz a sua fidelidade sobre esse povo, Senhor. Traz a abundância, Senhor amado, que eles possam testemunhar de tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles, Senhor, nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, o trabalho, prospera, Senhor amado, as empresas, Senhor amado, aqueles que são autônomos, as vendas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo esteja nas tuas mãos e no teu controle, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de bênção, Senhor, nessa hora. Te agradecemos hoje, Senhor, pelos 30 anos de Cristo Centro, Senhor amado, aqui no Brasil. Te louvamos por esse dia, te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa obra, até aqui o Senhor tem cuidado dos seus servos, Senhor, e nós te louvamos por essa visão que nós amamos, Senhor amado. Obrigado, Pai, e que muito mais o Senhor ainda possa fazer no nosso meio, Senhor, porque somos frutos, Senhor, desse trabalho, somos frutos, Senhor, dessa visão, Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. No amor de Deus Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, que nós possamos estar todos os dias da nossa vida. Amém. Que Deus te abençoe, querido.